grupo não, depois não vai dizer que Santo Antônio... A criação de espaços de difusão para uma arte que dialogue com as mais diversas camadas sociais, que não se furte tão e somente a mediar diálogos entre profissionais do meio, almejando assim constituir-se um painel crítico e reflexivo do mundo em que vivemos, tem tido interessante recorrência nessa segunda metade do século XXI no Brasil. Tensionar essa relação entre arte e sociedade a partir do prisma das heranças africanas e do que se convencionou denominar de arte afro-brasileira ou arte negra, impulsiona, por exemplo, o bem-vindo Projeto Afro, plataforma de mapeamento e difusão de artistas negros, negras e negres brasileiros, criado em junho de 2020 por Dery Andrade, um jornalista alagoano de 32 anos, radicado na cidade de São Paulo. Então, o Projeto Afro, ele surgiu há 3 anos, né, oficialmente. Eu falo oficialmente porque o projeto ele já vem de alguns anos anteriores a esses 3 primeiros iniciais, né, de um desejo meu que surgiu antes desses 3 anos, mas oficialmente ele nasce há 3 anos com o meu ingresso na especialização que eu fiz em cultura, em educação e relações étnico-raciais lá na USP, no CELAC, né? E aí, a partir dessas pesquisas, a partir de uma grade ali de aulas, né, curricular, eu fui me aprofundando sobre as discussões em relação à arte afro-brasileira, né, esse conceito de arte afro-brasileira, e a partir daí o projeto começou a ganhar forma, a ganhar corpo. O Projeto Afro ele é uma plataforma, né, de mapeamento e difusão de artistas negros, negras e negres brasileiros. Em 2019, eu lancei uma chamada pública nas redes sociais do próprio Projeto Afro, no intuito de descobrir, no intuito de conhecer artistas que eu não tinha encontrado nesses escritos, nesses livros, nesses textos, né, desses pesquisadores. Então, esse chamamento para o recebimento dos portfólios acarretou em 157 arquivos recebidos, um número bastante expressivo, né, porque foi muito interessante mergulhar nesses arquivos, mergulhar nesses portfólios e conhecer esses trabalhos a partir de uma apresentação dos próprios artistas, né? A ideia era muito essa, assim, também saber como que esses artistas estavam se apresentando, como que eles estavam se lançando também nesse mercado, né? A gente não pode esquecer que existe também uma área aí do mercado das artes que é preciso pensá-la, refleti-la, né, repensá-la até. A tentativa também de criar um mapeamento de artistas negros no Brasil, o que parece ser bastante ousada, né, ela de alguma maneira é um pouco do reflexo também da minha própria vivência como homem negro, como jornalista, como uma pessoa que é de outro estado, né? Eu sou alagoano, mas resido atualmente em São Paulo. Então, movido por essa vontade, o projeto ele existe mesmo para apresentar esses fluxos, esses refluxos e como que esses artistas atuam em suas regiões, ou seja, a gente tende a pensar muito a arte no eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, né, e um pouco Bahia, assim, se a gente for pensar em arte afro-brasileira, em artistas negros. Mas o projeto ele tem artistas cadastrados na plataforma, no site, né, de todas as regiões do país. Então, é uma vontade mesmo de investigar como que esses artistas atuam em suas próprias regiões, né? Nas suas regiões de nascimento e onde que eles trabalham, estudam e de que forma eles conseguem ali dentro de suas possibilidades desenvolver suas pesquisas, seus trabalhos e produzir suas artes, né? Essa é mais ou menos a ideia, assim, essa motivação inicial do projeto. A pressão crítica do meio artístico negro organizado culminou numa abundância inédita na cena cultural brasileira.
especialmente nos últimos 5 anos, com instituições correndo para exibir artistas e produções que historicamente sempre invisibilizou. O quadro abundante, por sua vez, revela também as vulnerabilidades e fragilidades da cena. E da função, quem sobrou? Nesse sentido, o Projeto Afro soma-se a outras importantes vozes atentas às movimentações hegemônicas estratégicas, engrossando o caldo das reflexões que dispensam um confete. Afinal, ainda são enormes os esforços que se colocam cotidianamente para que agentes e ações racialmente marcados pelo tema e pela autoria negra existam com dignidade. Eu acho que nos últimos 5 anos, só para citar um período assim mais objetivo, a gente teve sim uma vontade dessas instituições de trazer essa questão para a nossa contemporaneidade, né, para os nossos debates atuais. Mas é importante que isso não fique só preso numa questão de uma efeméride, né, de uma questão de uma efeméride que reflete aí um pouco uma vontade também da gente discutir isso, mas ela não pode se encerrar apenas nesses fatos específicos, né? Ou seja, essas instituições, elas precisam sempre, cada vez mais, inserir esses artistas dentro dos seus calendários expositivos, dentro de seus calendários de eventos, de seminários, dentro dos seus calendários de perspectivas educativas também, né? Se a gente pensar na educação dentro do museu e da instituição. Então eu acho que para a gente pensar essa questão dessa arte contemporânea brasileira, afro-brasileira ou negra, a gente precisa rever um pouco quem veio antes, né? O que foi discutido, feito e produzido antes. Ao mesmo tempo, eu acredito que esses artistas novos, afro-brasileiros, né, negros, negras, negres, eles têm sim encontrado aí uma forma de alguma maneira hackear o sistema para produzir mesmo, para colocar seus trabalhos em instituições, em exposições, para divulgar seus trabalhos como podem por meios de canais digitais, de redes sociais, né? A gente sabe da importância desses canais também para difusão dessa arte, dessa produção. E eu acredito que esse é um movimento bacana para a gente ficar de olho, para a gente acompanhar, porque é uma maneira que esses artistas encontraram de produzir mesmo, né? De estarem atuando, de estarem no debate também público, e de se fazerem presente, né? E de disserem eu existo, né? Eu faço parte de uma história da arte brasileira e eu preciso ter o meu espaço. Eu acredito que a gente tem sim um ganho aí nos últimos anos muito importante e que precisa ser seguido pelos próximos anos, né? Que não se encerre apenas nos debates digitais, né? Mas que eles continuem e reverberem ações práticas também no nosso dia a dia e assim por diante, né? É assim que eu imagino essa produção atualmente e é um desejo também de vê-la inserida cada vez mais nesse contexto das artes visuais e da cultura no Brasil. Deixar a zona de vulnerabilidade a que toda a cadeia de produção artística negra está inserida no Brasil hoje passa especialmente por ocupar espaços curatoriais com argumentos diversos, ressignificando-os, com vistas a responder às questões do nosso tempo. É importante também a gente pensar que parte dessa produção ela tem sido inserida muito em exposições com recortes raciais, mas esses artistas eles podem participar de qualquer mostra, com qualquer tema e em qualquer época, né?
Então eu torço muito para que a academia também olhe cada vez mais para esse assunto, reflita sobre até sua posição, né, sobre como tem pensado essa questão até aqui, que a gente consiga ter uma produção cada vez mais pulsante, uma produção que cada vez mais reflete sobre a nossa atualidade, e de outro lado também que projetos como o próprio Projeto Afro, como o Menelik ou Afrotranscendente e tantos outros, eles surjam e sejam criados para que a gente tenha aí um conteúdo bastante plural e diverso, para a gente refletir cada vez mais sobre arte afro-brasileira, arte negra e sobre artistas negros, né? Numa tentativa também de repensar a própria história da arte no país, né? Tomara que daqui a 10 anos a história seja outra. Longe de ser apenas a escolha de um conjunto de expressões artísticas, a curadoria é a construção de pontos de vista e, como tal, pode reiterar ou desconstruir lógicas hegemônicas. O crítico e a curadoria do século XXI precisam estar atentos a essa leitura que subverte o conceito canônico das artes visuais para uma compreensão fluida dessa produção e da validade do seu diálogo social. O Projeto Afro, ele tem justamente essa vontade, né, de apresentar essa pluralidade de obras, essa diversidade de obras, para além de questões técnicas presas em conceitos eurocêntricos ou acadêmicos, né, academicistas. Ou seja, é uma tentativa também de repensar até o que seria arte ou não. A Renata Bittencourt, por exemplo, ela cita muito isso, né, que esses trabalhos atuais, contemporâneos desses artistas, eles precisam ser vistos e precisam ser analisados a partir de outro olhar, né? A partir de um novo olhar para essas áreas, para essa produção, e para a maneira como curadores, curadoras e críticos também de arte vêm observando essa produção. É um trabalho muito potente, eu vejo dessa forma, é um trabalho muito rico também, é um trabalho que a gente precisa observar com cuidado, precisa analisar, precisa ver e precisa inseri-lo também dentro de uma história da arte, né, a partir de outro olhar, a partir de um olhar não eurocêntrico, não eurocentrado, né? A partir de um olhar de uma nova arte mesmo que vem sendo produzida, né? Eu acho que isso é importante, a gente tem que pensar esses trabalhos como uma tentativa também de repensar até o que seria arte ou não, né? Dentro dessa historiografia da arte brasileira e mundial até. Eu penso muito a crítica e a curadoria brasileira, né, como um lugar estratégico mesmo para que de alguma maneira insira esses trabalhos dentro de um circuito artístico, mas que insira esses trabalhos dentro de exposições e de instituições de maneira muito cuidadosa até, porque além de reproduzir essas obras, né, em paredes expositivas e em galerias de arte, é preciso repensá-las, é preciso olhar para elas com um certo cuidado, com uma vontade também de aprofundar mais sobre as questões que esses próprios trabalhos trazem à tona e que essas curadorias e que esses críticos consigam de alguma maneira inserir essas obras, né, em exposições, em trabalhos acadêmicos também, né, porque não em críticas também da própria mídia especializada, mas olhar para eles e pensar que ali existe sim um potencial local e um potencial espaço de discussões prementes, né? de discussões que precisam ser olhadas e que precisam ser vistas também por quem não está inserido nesse meio artístico, né? Então,
é um desafio muito grande da curadoria de, além de inserir esse trabalho numa exposição, de saber como colocar esses artistas em uma exposição, né? De que maneira o educativo também daquela exposição vai olhar para aquela obra e vai receber o seu público para abordar sobre aquele trabalho, para trazer reflexões sobre aquele trabalho, né? Ou seja, precisa-se de um preparo, sim, para que esse trabalho seja apresentado para o público, o grande público, né, principalmente, de uma maneira que não caia no lugar comum, né? Que não caia apenas numa obra contemplativa, numa parede branca de uma instituição, né? É preciso olhar também para a vida daquele artista, para a história que aquele artista carrega, né? Para seu passado, para sua memória também, e de como que aquele artista chegou até ali, né? A gente tem que pensar que a gente está falando de uma produção que durante os anos ela foi totalmente esquecida mesmo pelos próprios museus, né? A citar, por exemplo, aqui Maria Auxiliadora, que teve uma exposição no MASP, no Museu de Arte daqui de São Paulo, há 30 anos, e depois teve uma nova exposição só em 2018 sobre artista, né? Uma individual sobre o artista. Então, é um período muito grande em que a obra da Auxiliadora ela esteve totalmente engavetada, né? Com muitas aspas, claro. Mas é preciso rever esses trabalhos, é preciso também inseri-los dentro do circuito artístico, pensando muito de que maneira eles precisam ser e eles devem ser apresentados para o público, né? Para além de incluir esses artistas em acervos de exposições, em representações de galerias de arte, é possível pensar também nessa arte, nessa produção artística, como uma produção que ela precisa de um certo cuidado de estudo, um certo cuidado de uma análise para além das questões estéticas, né? Porque são temas muito caros a todos nós, mas são temas que precisam sim ser ditos e são temas que precisam sim estar numa parede expositiva de um grande museu em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade do país, né? Ouve aqui, chama a China.